Muito bom dia, meus nobres e queridos irmãos, filhos queridos de Nossa Senhora. Aqui estamos mais uma vez para a realização do nosso trabalho de divulgação de ensinamentos desta doutrina tão querida dos Espíritos. Eu peço aos companheiros que nos acompanham que informo que eu tenho nessa nossa série 71 vídeos com este. E aqueles que desejarem nos acompanhar, é só colocar Facebook ou YouTube e colocar Kena Marques Vídeos Espíritas, que todos eles irão aparecer. Você escolhe e assiste. Inscrevam-se neste canal, deem o seu like e coloquem aquele sininho para que toda vez que eu publicar um vídeo, você seja avisado. Divulguem esses vídeos. É uma caridade que fazemos à doutrina espírita, a sua divulgação. Eu agradeço a todos que nos acompanham e desejo que esses ensinamentos realmente fiquem gravados em seus corações, nas suas mentes. Nós vamos continuar este trabalho agradecendo sempre ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela nos concede para podermos divulgar à luz desses conhecimentos, à luz dos santos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz desta doutrina tão bonita dos Espíritos. O nosso vídeo de hoje, ele é o de número 71, que tem como tema igrejas. É um artigo que consta no livro A Luz do Espiritismo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Viana de Carvalho, publicado pela Livraria Espírita Alvorada Editora, na página 141 a 143, e outro título, Por Amor, publicado na página 145 a 147, Salvador, Bahia. Abre aspas. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, registrado por Mateus, capítulo 16, versículo 18. Desde tempos imemoriais, quando o homem sentiu o grito da fé, acompanhou o zelo de dar ao seu totem e mais tarde a seus deuses os maiores tesouros, enfeitando-lhes o altar e guardando-os sob a sombra de tetos forrados de ouro em linhas grandiosas de caracteres deslumbrantes. A história fala-nos dos templos faustosos de Shiva e Rama, e ainda hoje deslumbram os pesquisadores a riqueza arquitetônica e a grandeza das igrejas de Heliópolis e Karnak, Tebas e Babilônia, Júpiter e Diana, Salomão e Ceres. Depois do advento do cristianismo, não há quem não se fascine ante a imponência da Catedral de Latrão, de Santa Maria Maior, dos afrescos de Miguel Ângelo na Capela Sistina, das igrejas ortodoxas e da Catedral de Westminster. A Terra continua a ser, com o passar dos tempos,
depositária de construções grandiosas de igrejas e altares, para guardar os deuses e os totens de todas as criaturas. Das igrejas da antiguidade restam ruínas calcinadas pelo tempo, pedras acumuladas, cobertas por algumas de comirrados vegetais, em cujos ramos misérrimos cantam os ventos da noite. As igrejas modernas jazem frias no fato dos seus administradores e fiéis, ou embalsamadas pelo orgulho das suas riquezas, sob a frieza das suas pedras impassíveis. E Jesus, que construiu a sua igreja sobre a verdade, defendeu-a contra as portas do mal que, para ela, jamais estariam abertas. Vivendo em comunhão com os humildes e sofredores, ergue uma igreja no coração de cada criatura, em cujo interior a voz de Deus se faria ouvida através da consciência reta, mostrando aos discípulos a casa de Salomão, de que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O mestre ensina, por último, como deve o homem ser o templo de Deus, forte e poderoso, contra o qual o tempo e a luta são inoperantes e fracos. Em sua memória, depois da ressurreição, orava-se ao ar balsâmico da natureza, em contato com o céu infinito, misturando-se as preces com as vozes inarticuladas de todas as coisas. Os primeiros tetos humildes e simples eram antes agasalho do que santuários para orações, sendo o trabalho socorrista a prece maior e mais santa nos serviços aos necessitados. Nos seus bancos singelos, sobre o piso humílimo, nas suas improvisadas tribunas, reclinavam-se doentes, aguardando o socorro da caridade, antes que as fórmulas e as disputas verbalistas as modificassem. Sob a copa das árvores ou sob o pó dos caminhos, erguia-se na assistência fraternal ao necessitado o altar e o templo onde, de braços abertos, Jesus era o sublime presente em comunhão com todos. De todas, a igreja é eterna, que o mal não pode destruir, e sem dúvida a da verdade, a que o Nazareno, generoso e bom, aludiu, manifestando-se com profunda sabedoria. Igrejas grandiosas, com odor de vaidade, são sepulcros para o orgulho e a obstinação das almas vãs. Igrejas de naves resplandecentes são cenários para espíritos triunfadores do mundo. Igrejas auríferas e suntuosas são quartéis de ociosidade e contemplação. Igrejas de pedra são símbolos da caridade fria como colunas. Igrejas enormes e vazias. A igreja de Jesus é o coração da natureza. Seu altar é o homem. Deus que fez o mundo e tudo que nele se encontra, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, disse Paulo aos
Atenienses, Atos capítulo 17 e 24. O templo que o homem ergue seja, antes de tudo, o teto de agasalho onde o cansado repouse, o aflito dormite e o infeliz encontre a paz. Seja simples e modesto, para que sua ostentação não fira a humildade de quantos o busquem. Igrejas desertas e frias, igrejas sem crentes, crentes sem igrejas. Nem em Jerusalém, nem no monte, dia virá em que o Pai será adorado em espírito e verdade, disse a samaritana o Rabi. Meditemos. Da nossa vida e dos nossos atos, façamos as colunas sobre as quais um dia a bondade divina colocará o teto do seu amor infinito e misericordioso, construindo para os infelizes a legítima igreja do amor sem limites. Por amor da mesma obra, embora o culto dos antepassados seja de todos os tempos, encontramos o amor ao corpo, ultrapassando as diretrizes do equilíbrio, imortalizado em monumentos mortuários que têm vencido os séculos. Entre os egípcios que acreditavam no retorno das almas, erigiram-se pirâmides fabulosas que guardam na intimidade os despojos dos faraós, cercados de ouro e pertences de valor incalculável. Embalsamamentos científicos, seguindo rituais sagrados, defendiam as vestes físicas contra os estragos do tempo e a decomposição. Sarcófagos esculpidos em granito ou fundidos no bronze eram revestidos de lápis lazuli e ouro, onde se engastavam gemas preciosas para o último repouso da carne devidamente mumificada. Câmaras mortuárias semelhantes a palácios esplêndidos eram erigidas em toda a parte. Exorcismos complicados e oferendas suntuosas eram dirigidas aos espíritos para defenderem os despojos carnais da volúpia dos vampiros do mundo espiritual. E todo um cerimonial complexo e demorado envolvia a memória dos mortos em nome do amor, retendo-os nas masmorras, escravizados às joias frias e aos metais duros, que não mais lhes valiam de moedas para a aquisição da felicidade. A história conhece, nesses monumentos arquitetônicos, a narrativa silenciosa dos excessos da emoção afetiva convertida em paixão e loucura. Por amor, Artemísia, viúva do rei Mausolo da Cária, mandou erigir em Helicarnasso o túmulo suntuoso que se transformou numa das maravilhas do mundo antigo, dando origem à palavra mausoléu. Por amor a si mesmo, Asa, rei de Israel, fez construir para os próprios despojos uma colossal tumba na cidade de Davi. Superestimando o próprio corpo em nome do amor, Adriano, rivalizando com a
imponência dos túmulos afro-asiáticos, edificou um suntuoso palácio mortuário às margens do Tibre, hoje denominado Castelo de Santo Ângelo. O Taj Mahal, erigido perto de Agra, reflete o amor do imperador Shah Jahan à memória de sua mulher, a sultana Nur Mahal, transformando-se no mais formoso edifício da arte muçulmana que deslumbra o mundo. As cortinas rendadas em mármore de Carrara esculpido parecem finos tecidos por onde a luz, coada artisticamente, derrama seus jatos irisados. Mesmo em Israel, o país do Deus único, as longas estradas guardam as tumbas de muitos dos seus profetas. No continente sul-americano, como nas Américas Central e do Norte, incas e astecas edificaram para os mortos cidades que constituem ainda mistérios para a arqueologia, distinguindo-se principalmente os maias, cujas famosas pirâmides existentes em Mitla, Uxmal e Chichén Itzá, erigidas para túmulos, são os mais admirados monumentos do Novo Mundo. Com Jesus, o triunfador do sepulcro vazio, o panorama se modifica. Os mártires dos primeiros séculos de fé tiveram os corpos guardados em humildes criptas das necrópolis abandonadas, em que o amor exultava a vida imperecível, através de dísticos da saudade e da confiança que ainda hoje sensibilizam. Todavia, para o próprio Rabi, o cristianismo, quando se paganizou, construiu igreja adornada de metais preciosos e pedras caras, imortalizando o lugar da sua sepultura vazia, por ele abandonada desde a madrugada do terceiro dia, para atestar ser ele próprio a ressurreição e a vida. E desde então, novos palácios em forma de mausoléus grandiosos voltaram a ser erigidos, a fim de guardarem as cinzas e o pó dos que partiram. Com Allan Kardec, que desdobrou as paisagens da vida imortal ao homem atônito do século XIX, a sepultura perdeu o mistério que a envolvia e o amor se libertou da carne para voltar-se em direção do espírito imperecível. Não mais homenagens aos despojos, que para nada servem, nem obras de arte para glorificar aqueles que talvez esteja de volta novamente no torvelinho da carne, nem perfumes que se transformarão em miasmas, nem débeis círios que não clareiam a consciência, nem ritos pomposos que não conduzem a fé aos ignotos recessos do espírito. É por esse motivo que os discípulos da terceira revelação, materializando seu amor infatigável, eu repito, seu amor ao infatigável obreiro que foi Allan Kardec, doaram ao seu corpo no Père Lachaise o singelo dolmen que,
simbolizando o caráter granítico do codificador, e encimado pelo lapidar conceito, abre aspas, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, fecha aspas, expressando que o herói, após a cruenta batalha, ali não mais está. Fecha aspas. Eu agradeço, nobres companheiros, a atenção de todos e peço mais uma vez, divulguem estes vídeos. Ele tem uma única finalidade, única e exclusiva finalidade: a propagação desta doutrina abençoada dos Espíritos. Não tem outra. Por isso que eu sempre agradeço ao coração querido de Nossa Senhora, por ela me permitir realizar um trabalho tão humilde como este, despretensioso. Eu agradeço o apoio, a ajuda de todos aqueles que usam um pouco do seu tempo para prestigiar este nosso trabalho. Que Nossa Mãe Santíssima brilhe no vosso coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine o vosso caminho. Que os amigos e benfeitores espirituais vos auxiliem em tudo aquilo que eles puderem e que os amigos merecerem. Tenham a absoluta certeza: nós somos luz. Somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Eu vos desejo muitas felicidades e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus. Até a próxima.